Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que quer entender por que essa novela não está dando certo. Por que tá sendo flop, a pior novela dos últimos tempos? Sim, a menor audiência desde a invenção da televisão brasileira. Essas coisas aí que colocam sempre nas manchetes, mas nos tempos do Imperador não está indo muito bem. Acho que nunca esteve muito bem, na verdade, não é mesmo? Acho que desde a estreia que a gente tem sofrido aí com esse problema, né? Muitas pessoas nos abordam na rua, mentira, né? Nem saio de casa. Mas as pessoas querem saber por que essa novela tá indo tão mal assim. A gente vai tentar explicar o que levou essa novela a não ser um grande sucesso como a primeira exibição de Novo Mundo. É isso, depois da vinheta a gente explica tudo. Antes que você receba uma carta com uma poesia de Dom Pedro II, eu vou pedir para você se inscrever no canal. É muito fácil. Você segue esse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Eu devia, na verdade, ameaçar, né? Falando que se a pessoa não se inscrever, ela vai receber a carta do Dom Pedro. Imagina que pavor. Uma edição inteira de 1001 Noites traduzida por Dom Pedro. Nossa, que homem chato. Mas ele é parte do problema, que é a novela Nos Tempos do Imperador, que está aí já entrando na sua reta final. Ela deve acabar no comecinho de fevereiro para dar espaço para a novela de Larissa Manoela. E assim, ela não explodiu de audiência. E tem uma forte rejeição do público, pelo menos nas redes sociais, e imagino que do público em geral, pelos números de audiência. E assim, muita gente pergunta, afinal, o que deu errado nessa novela? E eu acho essa uma pergunta muito difícil de se fazer, porque nós, como pessoas que estamos nos propondo a criticar a novela, a gente fala mais pelo nosso gosto. A gente, essa coisa não nos agradou, etc. Porque isso é uma coisa muito subjetiva. Mas eu acho que tentar entender por que a novela não deu certo pra muita gente, eu acho que demanda uma pesquisa que eu acho que nem a própria Globo tem capacidade de fazer. Porque eu acho que deve envolver um negócio, tipo, ir atrás de pessoa que assiste novela e falar: oi, por que você não está vendo essa novela? A Globo fazia, não sei como é que tá agora na pandemia, mas ela fazia reuniões esporádicas com telespectadores para tentar ver se a novela estava dando certo ou não. Mas mesmo isso eu acho muito pouco preciso. Porque eu imagino que numa pesquisa que você juntou 20 pessoas lá que assistem a novela, eu acho que a primeira pessoa que começa a falar já começa a meio que levar todo mundo a falar a mesma coisa. Eu acho que é sempre muito difícil a gente tentar descobrir por que uma novela deu errado. Eu acho que tem algumas novelas que tem coisas muito específicas que dão errado, e eu acho que aí é acaba sendo um consenso entre todo mundo. Enfim, tem novela que tem coisa X que não dá certo mesmo, e aí, muda aquilo ali e às vezes melhora, né? Agora, eu acho que, no geral, é difícil você tentar descobrir mesmo por que uma novela deu errado. O que faz uma novela ser, igual a Avenida Brasil, ser um sucesso, por exemplo. Ou até, a Força do Querer, alguma coisa assim. Ou o próprio Novo Mundo, que pra mim sempre foi uma novela meio desinteressante, ser um grande sucesso e nos tempos do Imperador não funcionar, né? E o que mais tem aí é crítica de pessoas tentando decifrar o motivo, e eu acho sempre umas coisas meio furadas. Um exemplo que eu acho muito clássico, eu lembro que na época que passou Bang Bang, que eu já acompanhava o noticiário de televisão, essas coisas, eu lembro que os críticos falavam: o público não está gostando porque a novela tem personagens com nomes muito complicados, porque era tudo meio americanizado. Porém, alguns anos depois, a gente teve os 10 Mandamentos, que eu não sei nem pronunciar aqueles nomes dos personagens. E foi um puta sucesso. Ou então, quando as pessoas, na época de Babilônia, falavam: o público brasileiro não está gostando da putaria nessa novela. Aí no mesmo ano, Verdades Secretas fez sucesso. Então, o que está acontecendo? Eu acho que tem alguma coisa mais subjetiva em cada novela que atrai ou não o público. E isso é um negócio muito, muito difícil de entender. É quase uma coisa por que você se apaixona por uma pessoa X e você não se apaixona por uma pessoa Y, né? Se você for tentar racionalmente explicar, você tem uma outra explicação, mas assim, você não tem uma explicação extremamente correta de por que acontece com tal pessoa e por que não acontece com outra. Às vezes pessoas muito parecidas, por exemplo. Eu acho que em novela a gente tem uma coisa meio assim. Às vezes você tem novelas muito parecidas. Eu acho, nos tempos do Imperador, muito parecida com o Novo Mundo. Em temática e tal. A única coisa que a gente vê é que tem menos essa coisa do épico, da batalha, né? Da que tinha aventura. muito mais menos Piratas do Caribe.
Porque, tipo, você tinha o Chai Suede Power Rangers pronto pra salvar o Brasil Império de qualquer problema, né? E aqui você não tem. Mas, assim, fora isso, eu acho que a estrutura é muito parecida. Aí agora, já analisando pra gente, a gente enxerga que pontualmente há alguns problemas. Inclusive que a gente comentou no nosso vídeo passado sobre Nos Tempos do Imperador. O grande problema dessa novela são os protagonistas, que são todos chatos. No caso de Novo Mundo, deu a sorte da Leopoldina agradar as pessoas. Mas nesse ninguém comprou. Não comprou a Condessa de Barrão, a Imperatriz, o Pedroca, o Samuel, nem a Pilar. Eu acho que, assim, realmente, um dos problemas é esse. Assim, o Caio Castro, eu pessoalmente nunca fui com a cara do Dom Pedro do Caio Castro. Mas muita gente gostava. E a Leopoldina funcionou, né? A Letícia Colin fez um ótimo papel, as pessoas torciam pela Letícia Colin. O que eu acho que eles tentaram fazer agora é já cortar essa parte, né? Tipo, já trazer ali o triângulo amoroso, em que você tem duas mulheres, então, em teoria, o público ficaria com uma das duas, né? Tipo, muito embora eu tenho uma impressão que eles tentaram a todo custo fazer a Imperatriz virar a vilã e a Condessa de Barral ser a mocinha. E não funcionou. Já tinha ali um elemento, né, tipo, de duas mulheres e, assim, uma delas, em teoria, ganharia o carinho do público. Isso não aconteceu igual aconteceu com a Leopoldina. Tipo assim, ok, há lá uma galera de internet que, gente, é uma fatia mínima de quem assiste a novela de verdade, que torce pra Imperatriz. Mas assim, na vida normal das pessoas que assistem, você não vê uma mobilização assim, tipo, nossa, ela é uma personagem que deu muito certo, muito carismática. Não tá funcionando assim. E pra piorar, tem a questão do Pedro, porque elas estão lutando pra um homem chato pra cacete. Chato. Nossa, exato. O cara tá no meio da guerra. Primeiro ele já foi nessa guerra porque é birrento, né? Todo mundo falando, imperador, você não tem treinamento, não sei o quê. Não, eu vou, não sei o quê. Aí tá lá na guerra. E se eu começasse agora a traduzir Mil e Umas Noites do árabe? Chato. É um imperador sem carisma, né? O Dom Pedro II tem uma fanbase, né? Sim. De verdade, assim, na vida real. E eu acho que eles apostaram que por isso ele seria um personagem muito carismático. E não aconteceu. E não é culpa do Selton Mello. É um personagem que ele é assim, né? Tipo assim, eles estão sendo historicamente fiéis ao que era o Dom Pedro, né? Ele era esse cara que, tipo, era meio tímido, que era, tipo, que só queria falar de livro, né? É isso, ele era um estudante de letras do Brasil Império, então... Ele era o protagonista de todas as mulheres do mundo antes da invenção do esquerdomacho. Basicamente o Felipe de Um Lugar ao Sol, só que sem a malemolência, né? Sem o carisma. Então, assim, fica difícil, né? Fica difícil. Outra coisa que eu acho bem difícil é a questão de... no decorrer da novela foram surgindo outros casais que eram muito mais interessantes que os protagonistas. Só que eu acho que os autores perderam a mão em algum momento, porque eu acho que agora estamos numa fase em que todos os casais são desinteressantes. A questão do Nélio e da Dolores, que era um casal com muita química, eu já estou achando chato. A questão da Leopoldina com Augusto, que eu achava muito também legal, já achei chato também. A Isabel com Gastão, eu já caguei, os dois já eram chatos desde o começo. E aí começaram ainda a enfiar uns casais completamente absurdos. Tipo, eu não consigo comprar a Lupita com Batista, não consigo comprar a Vitória com Quinzinho. Inclusive, a questão da Vitória com Quinzinho, eu tenho muitos problemas quanto a isso. E a coisa também, a Zayla com o Tonico. Nossa, sim. O que eu acho dos casais é que é o grande problema, inclusive, de, sei lá, de reality de relacionamento. Tipo, acontece na novela também. É interessante geralmente em duas situações, quando você vai acompanhar um casal. Quando eles estão se conhecendo, porque aí você tá torcendo pra que dê certo, né? Todo aquele lance da conquista e tal. E quando eles brigam, tipo, quando eles estão durante a convivência e tem algum conflito. Quando o casal tá feliz, tipo assim, tá tudo dando certo e não sei o que, não tem graça, tipo, é uma vida normal. E eu acho que o Nélio e a Dolores entraram nisso, assim. Agora, assim, por mais que exista um conflito de outras pessoas tentando separar o casal, a gente sabe que eles se amam e eles já estão juntos. Então não tem conflito entre eles, né? Tipo, eles não vão brigar, enfim... Então não tem nada de muito interessante depois que o casal fica junto. Por isso que casal de novela fica junto geralmente só no fim, né?
Sim, Pra você ter várias intercorrências e tal. E nesse caso aí, os dois casais já estão juntos. A Leopoldina já casou com o Augusto, né? E agora, tipo, eles não têm mais problemas, não vão ter. No caso da Leopoldina eu entendo, porque isso você tem meio que respeitar a história. Ela casou nessa época, então tem que casar. Sim, outra, e ela morre jovem, né? No caso da Dolores Tipo, Nério, não. eu acho que o relacionamento podia ter enrolado um pouco mais pra começar. Uhum. Sei lá, tá Sim. as novelas turcas aí fazendo sucesso com gente 300 capítulos sem se pegar, sabe? Dá pra fazer isso também, o pessoal gosta. E aí depois que eles desenrolaram, fica meio sem graça mesmo, assim. É um casal legal, mas tipo, você não tem muito o que ficar, né? Você não tem muita curiosidade pra saber sobre essa história, assim. Sobre questões problemáticas do roteiro, né? Você citou a Zayla, ela foi uma personagem bem mal conduzida pela história, né? E também me incomoda os personagens serem burros e não fazerem as coisas mais óbvias logo de cara. Igual toda aquela chantagem da Zayla com a Pilar, que eu já comentei, que não teria acontecido se a Pilar tivesse já direto falado com os pais da Zayla. Tanto que depois, quando eles ficaram sabendo disso, eles agiram. Então, o que eu acho que o grande problema dessa novela, no geral, é que falta carisma. Sim. Tipo assim, falta um personagem que é 100% carisma, assim. E assim, até tem um ou outro, mas na proporção fica muito desigual. Sim. Tipo, você tem a Dolores e o Nélio como um casal legal, mas todos os outros casais são chatos. Aí você tem, por exemplo, a Lota, que é engraçada. Mas todas as outras pessoas do núcleo dela são insuportáveis, sabe? Tem a Leopoldina, que é divertida, mas tem toda a família real que não compensa isso. Que não tem graça. Então, assim, fica muito difícil, porque às vezes você não consegue acompanhar uma novela inteira por causa de 3 personagens, né? Se a novela fosse gravada simultaneamente com a exibição, provavelmente a gente veria essas 3 pessoas ganhando mais destaque e as outras menos. Mas não é o caso, a novela tá gravada, então isso acaba afetando um pouquinho. O que eu acho uma pena, essa coisa da novela, porque ela ganhou uma fama na internet muito pior do que ela é. As pessoas falam como se ela fosse a pior novela da história. Não, ela é uma novela apenas mediana. Eu, por exemplo, é uma novela que eu acompanho com frequência, não perco capítulo, tô sempre assistindo. Não é sensacional, não é tipo, nossa, que incrível essa novela. Mas ela vai conquistando. Eu não acho ela tão ruim quanto falam. Eu acho que as pessoas são um pouco injustas, às vezes porque, inclusive, a novela comete muitos erros, isso eu não vou nem passar pano pra isso, né? Ela fez uma abordagem muito equivocada, principalmente no começo da questão dos negros. Eu acho que a novela acabou pegando uma má fama, né? Sim. O problema também foi que aquela cena em específico lá da Pilar explicando o que era racismo pro Samuel, Sim. foi tipo na 2ª, 3ª semana da novela. E aí já pegou mal, né? Aí teve muita gente que não quis acompanhar mais e tal. Claro, né? A gente tá falando aqui de uma fatia, como eu disse, meio ínfima da população que assiste novela, que é a galera que tá comentando na internet. Não é nem de longe a maioria das pessoas que assiste. Mas os números de audiência tão baixos, o que reflete que o público não está gostando de alguma coisa. Agora, o que é, a gente não sabe. Então, assim, minha mãe, que é um público normal de novela, ela acha novela chata. Tipo, depois de um tempo. Porque a novela não acontece, tipo, nada. Então, uma coisa que eu lembro dela falar que incomoda é esses planos dos vilões, sabe, assim? Que é tipo um monte de planinho infalível que vai acontecendo e justamente o que você falou, as pessoas só não percebem porque elas são burras. Então a novela fica muito pautada nisso ali, né? Tipo, na Zayla, no Tonico, uns planos meio infantil. Parece que realmente ela não tem uma história que você quer acompanhar. Nossa, agora eu quero muito saber o que vai acontecer com essas pessoas. Pelo menos veio a questão da Guerra do Paraguai que mudou um pouco a novela. Levou personagens para um outro cenário, com outras roupas. Isso eu achei bem interessante, embora ainda isso faça com que a gente veja mais Dom Pedro II, o que seja desagradável. A parte da Guerra do Paraguai eu tenho achado bem chato. E aproveitando só o momento, eu lembrei disso agora. Qual é a função do Bernardinho nessa novela? Então, acabaram, esqueceram. Muito bonito o ator, parabéns, podia colocar em todas as novelas a partir de agora, mas ele não tem qualquer função na história. Ele, depois daquele lance da Leopoldina, ele apenas é um acessório, tá lá, um belo acessório, inclusive, tá lindíssimo. Mas fica lá no fundo, conversando com a mãe, indo trabalhar, servindo de escada pra piada sobre rachadinha. Eu acho que também isso é uma coisa que foi acontecendo com outros personagens que foram... O Gemo foi perdendo a função também. Eu não sei, é uma novela meio mal amarrada. Eu acho que isso também é um problema, né, na novela.
ela é meio mal amarrada. Ela não é aquela trama que funciona organicamente bem certinha, assim. Eu não sei, a novela ela tem vários erros pontuais que acho que no contexto geral acaba criando uma novela que você não se sente super querendo assistir, assim. Sim, e é a pior coisa que pode acontecer com uma novela. Você não querer assistir. Porque aí você tá lá no hábito, você para de assistir, assim, não é tão ruim, tô conseguindo fazer outras coisas. De repente, pra recuperar esse público, como é que faz? Não, justamente, porque vamos supor, eu nunca assisti a novela no horário normal, porque não é um horário que eu tô em casa. Então eu sempre assisti na hora do almoço, né? Não, no outro dia no Globoplay. Só que depois que começou Um Lugar ao Sol, às vezes eu perco Um Lugar ao Sol. E entre Um Lugar ao Sol e assistir Nos Tempos do Imperador, eu vou assistir Um Lugar ao Sol. Que aí realmente é uma novela que eu não perco nenhum capítulo. Aí, assim, depois de um tempo, acho que eu parei e durante as férias eu fiquei uma semana sem assistir a novela, mas eu esqueci da novela. Tipo assim, ok, mas eu tenho que ver porque é meu trabalho. Então eu volto a ver a novela porque, enfim, eu preciso saber o que tá acontecendo. Agora, uma pessoa normal, tipo assim, ela, sei lá, pegou férias ou ela não começou a não ligar a novela naquele horário. E aí ela esquece, acabou. Tipo, não tô muito querendo saber o que aconteceu. Aquela audiência foi embora, não existe mais. Então é isso, Nos Tempos do Imperador é uma novela mediana. Ela tem seus bons momentos, seus bons atores, seus bons personagens, mas não se sustenta porque tem muita coisa negativa ao redor. A fama na internet eu acho um pouco injusta, ela não é tão ruim quanto pintam, mas também não é excelente. As pessoas foram perdendo o hábito e vai ser complicado Larissa Manoela e Rafa Witt trazer essa galera de volta. Eu acho que é uma novela na média. A gente teve outras novelas dessas. Tempo de Amar. Sim. Às vezes eu acho que hoje em dia as pessoas buscam apenas os extremos. Ou a novela é um cristal impecável, linda, perfeita, incrível, dá trocentos pontos de audiência, ou ela é um grande fracasso. A gente esquece que existe um meio ali, um meio muito grande, inclusive. E eu acho que Nos Tempos do Imperador tá ali naquele meio. Não é de longe uma novela ruim como algumas outras que passaram no horário, Sol Nascente. Mas assim, até Boogie Woogie, que você tem uma galera que ama a novela. Eu gosto muito, porque eu tive que assistir a novela inteira. É a mesma lógica, uma novela que deu errado, né? E porque tinha vários problemas. Mas assim, quem tá assistindo todo dia acaba se apegando, porque tem histórias legais e você consegue continuar assistindo. Boogie Woogie pra mim era isso, assim. Que foi uma novela que teve uma audiência baixa. Não sei se ela estivesse no ar, não ia ter, tipo, todo um fandom falando que é a pior novela das 6 que já passou, entendeu? Porque era uma novela comum, apenas. Não é toda novela que vai ser Além do Tempo, sabe? Das 6, que vai ser aquela novela que tipo, todo mundo gosta. E você sabe o que também tem altos e baixos, Larissa? Nosso canal. Isso mesmo. Tem vídeo bom, tem vídeo ruim. Nossa, tem uns vídeos que eu tenho muita vergonha de assistir de novo. E eu recomendo você acompanhar os vídeos e tentar descobrir se esse vídeo é bom ou ruim. Mas para você fazer isso, você precisa acompanhar os vídeos no canal, se inscrever. E também você pode seguir a gente nas redes sociais, que elas estão aparecendo todas aqui embaixo. Tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, aí conta pra gente o que você tá achando de Nos Tempos do Imperador, se você gosta da novela, o que você acha. Se você acha a novela uma porcaria, se você acha a novela mais ou menos. Conta aí pra gente, dá a sua opinião. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Dom Pedro recebeu uma visita inesperada. E Drummond já dizia isso, né? No livro Drummond dizia. Estudes, que sempre estudarás e trarás o caminho eterno para os homens. Sim, isso aqui sempre aqui, inclusive no meu iPad. Que programa difícil!